Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, eu te trago as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, trabalhar como entregador de aplicativo por moto exige um esforço a mais e até mesmo um pouco de sangue frio para chegar ao fim de cada jornada. Um levantamento apontou que, além dos acidentes, são comuns os assaltos e até mesmo a falta de alimentação adequada aos profissionais. O relatório divulgado pela Ação Cidadania mostrou que a maioria dos entregadores trabalham 9 horas por semana, de domingo a domingo. A divulgação aconteceu na mesma semana em que eles fizeram uma paralisação nacional de 2 dias, pedindo para receber uma taxa mínima de R$10 por entrega, aumento no valor do quilômetro rodado e limite de 3 quilômetros de distância para quem faz entregas de bicicleta. Foram entrevistados quase 2.000 entregadores de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país. Para piorar a situação, mais de 41% dos entregadores de aplicativos de comida já sofreram acidentes durante as entregas, exercendo a função. Quase 39% relataram ter sofrido algum acidente grave que precisou de afastamento do trabalho, e apenas uma minoria de 27% contribui para a Previdência Social. A maioria dos entregadores também afirmou ter boa alimentação, mas 32% deles sofrem algum tipo de insegurança alimentar de forma constante no exercício da profissão. Na família deles, alguns sofrem algum tipo de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Com a revelação destes números, ficou evidente a necessidade de uma análise das condições socioeconômicas dos aplicativos de entrega para desmistificar e mostrar a realidade do trabalho a qual os trabalhadores são expostos, mostrando o resultado de uma rotina com jornadas exaustivas, inseguranças e precariedades. E 11 milhões de brasileiros desenvolveram o vício das apostas e jogar online, principalmente nas bets, está provocando problemas pessoais, sociopessoais e até mesmo financeiros. Uma das maiores preocupações é que o problema passou a atingir com maior intensidade os jovens e os adolescentes. Vamos ver. Pela primeira vez, o estudo da Unifesp reúne dados sobre o vício em jogos de apostas, incluindo aquelas online, as chamadas bets. A pesquisa levou em consideração uma amostra de 16 mil pessoas com 14 anos ou mais, classificadas como adolescentes e adultos com 18 anos ou mais. A escala PGSI serve para classificar os apostadores de acordo com o nível de risco, a partir de perguntas que fazem um mapeamento do comportamento. A escala apura se a pessoa apostou mais do que poderia perder, se, após apostar, voltou para tentar recuperar o dinheiro perdido por meio de outra aposta, se as apostas causaram problemas financeiros, entre outras informações. A pesquisa destaca que 9 milhões e 300 mil pessoas que usam bets no Brasil, o que coloca a modalidade como a segunda na preferência dos brasileiros, ganhando inclusive do jogo do bicho. O principal ambiente de apostas no país continua sendo a loteria. A grande quantidade de apostadores de bets ganha contornos preocupantes quando relacionada à propensão desses jogadores de utilizarem as plataformas de maneira danosa. De acordo com o estudo, os apostadores de bets têm chances expressivamente aumentadas de fazer um uso de risco ou problemático desses jogos. Os dados mostram que, entre os jogadores de bets, 66,8% fazem uso de risco ou problemático das plataformas. O percentual é bem menor entre apostadores de outras modalidades, 26,8%. A pesquisa também acendeu o alerta para essa prática de apostas por adolescentes. Segundo o estudo, 10,5% dos jovens entre 14 e 17 anos disseram ter jogado no último ano e 55,2% dos apostadores nessa faixa etária estão na zona de risco. Os pesquisadores recomendam uma série de medidas para que o poder público proteja a saúde da população em relação às apostas. Entre elas, os especialistas indicam que é preciso restringir propagandas e patrocínios de empresas de apostas que levem à exposição de menores de idade a esses conteúdos. E nós vamos agora com as notícias internacionais e uma notícia muito interessante. A Coreia do Norte organizou nas ruas de Pyongyang a primeira maratona internacional desde 2019. O evento contou com a participação de centenas de atletas que foram aplaudidos pelas ruas da capital do país. Depois de 6 anos, a Coreia do Norte voltou a organizar uma maratona internacional.
Este é o maior evento esportivo realizado pelo país mais fechado do mundo. A disputa contou com centenas de atletas norte-coreanos e estrangeiros em Pyongyang. A corrida homenageou o nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 1912 e ofereceu aos visitantes uma rara oportunidade de correr pelas ruas da capital, que vive sob o controle das autoridades locais. A última edição da corrida havia sido realizada em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que levou o país a fechar as fronteiras para tentar impedir a disseminação do vírus. Na época, 950 ocidentais participaram da corrida, um aumento significativo em comparação aos aproximadamente 450 registrados no ano anterior. De acordo com o diretor-geral da Koryo Tours, uma agência especializada em viagens do país, cerca de 200 corredores estrangeiros e mais de 200 norte-coreanos eram esperados para o evento. E eu fico aqui com esta edição do Jornal Toda Hora. Às 11h30 eu volto com mais notícias para você no Redação Hit. Até mais!